aula lá no André Luiz sobre a reencarnação, um aluno falou, mas eu não acho justo a gente esquecer. E a gente estava comentando o livro, não sei, aqueles que já leram, Missionários da Luz, e a aula estava sendo sobre a reencarnação do Segismundo, né? Ele falou, mas eu não acho justo não esquecer. Eu não acho justo esse esquecimento. Eu falei, você está contestando a lei de Deus? Você está querendo brincar de Deus? Ele falou, não, mas a gente precisava lembrar para fazer certo. Eu falei, se você sabe, né, como era o caso da aula em pauta, se você sabe que você está recebendo um filho que foi um assassino seu no passado, você teria estrutura emocional e espiritual para encarar isso? Não? Você não teria condição. Primeiro que a gente ia ter aquela culpa, né, diante de um filho que está chegando. E seria uma coisa forçada, você estaria na obrigação, não seria espontâneo. E na lei de Deus você tem que fazer por amor, tem que ser uma coisa espontânea, não pode ser forçado. Então, diante desses tormentos, dessas aflições, o nosso entendimento é muito importante. É muito importante o entendimento, esse esquecimento, essa névoa que ela cobre o nosso espírito, a nossa lembrança, a nossa memória. A gente tem vagas lembranças, a gente tem afinidades, a gente tem rejeições, que já são aqueles sintomas de lembranças, reminiscências do passado. Mas esse véu, as coisas mais importantes, elas nos são colocadas pela bondade de Deus naquele porãozinho da nossa memória. Um dia a gente vai lembrar, quando for necessário para nós, quando for útil, mas por enquanto não é. Então eu tenho que fazer o bem pelo bem. E esses meus desafios estão justamente naquelas minhas dificuldades. Aonde está a dificuldade? E às vezes esses tormentos, essas aflições, são causadas por aqueles que estão à nossa volta, né? Outras vezes, são por aqueles que também estão à nossa volta e a gente não enxerga. Ou seja, pode ser causado pelos encarnados ou pelos desencarnados, pelos espíritos também. Aqueles encarnados, a gente ataca direto. Toma lá, dá cá, né? Não é assim que a gente faz? Não, falou, comigo é assim, falou, levou na hora, né? A gente fala assim, não é bem, não deveria ser bem por aí, né? Que aquele conhecimento que nós já temos é para nos educar e educar aqueles que estão à nossa volta, né? Mas e os espíritos? Eles que nos acompanham, eles que nos conhecem os pensamentos, as nossas intenções. A gente não agiu ainda, eles já estão descobrindo as nossas intenções. Estão sabendo por que a gente está agindo dessa ou daquela maneira e dependendo do nosso comportamento, daquilo que a gente aceita como aflição e sofrimento, então a gente está ligando. Já temos aquelas ligações inevitáveis que são compromissos do passado. Nós sabemos disso, que estamos aqui para nos auxiliar e auxiliar esses do passado também, né? E fora aqueles que a gente vai adquirindo na vida presente. Por quê? Porque se eu me comporto de uma maneira insubordinada à lei de Deus, eu não aceito fatos que me acontecem, o que acontece? Eu me ligo com quem? Com espíritos da mesma sintonia, com a mesma afinidade, espíritos rebeldes. Quem são os espíritos rebeldes diante da lei de Deus? Espiritualidade tem inúmeros, está cheio. São aqueles que não acreditam nem no Cristo, que querem combater tudo aquilo, todas aquelas lições que Jesus nos deixou. Então, depende essa minha caminhada, essa minha subida na vida, no sentido da vitória ou da derrota, de como eu me comporto e como eu compreendo. Quando eu faço por merecer, ou seja, que eu vou através do amor compreendendo, a minha jornada se torna muito mais suave. Então, eu fiz aquele exame, eu tenho o meu certificado do coração bom, então eu posso subir. E nós estamos tendo na doutrina espírita o certificado da alma boa. Pelo menos da compreensão nós temos, que nos abastece, que nos subsidia de recursos que a gente pode aproveitar para essa nossa jornada, para entender. Então, os fatos que a vida me apresenta, muitas vezes, a doutrina mostra o que é a saúde. A saúde, ou seja física, ou seja emocional, ela vem para me dizer alguma coisa
ou não esteve bem, ou não está bem, que eu tenho que mudar. Então é um alerta. É um alerta, não é uma punição. É um alerta para mim. Nós sabemos, no nosso compromisso reencarnatório, que aquilo que eu causei, ou em mim, ou em outro no passado, isso fica marcado no perispírito. Então, numa próxima reencarnação, eu trago aquela marca da dor. No caso, como a gente estava estudando, eu acho até interessante a gente estar comentando isso hoje, porque a gente estava estudando ontem essa reencarnação de Segismundo. Alguém já leu Missionários da Luz? Já leu. Essa reencarnação é um fato que André Luiz estuda num livro que vai além do nosso lar, que chama Missionários da Luz. É do Chico Xavier também. E ele estuda esse caso, que é um casal, né, que se amava muito e que o outro... Eu vou dar nomes. Era o Adelino e a Raquel, esse casal. Eles eram apaixonados, viviam bem. E Segismundo, ele era apaixonado pela Raquel. Então, o que ele fez? Ele assassina o Adelino, que era o marido da Raquel. Ele assassina o Segismundo, né? Com pretexto de um duelo, porque a época isso era normal, a pretexto de um duelo, ele assassina e mata para ficar com a Raquel. Mas o que acontece? A Raquel enlouquece. A Raquel enlouquece e vai parar num prostíbulo. Vão olhando, isso é fato real, estudado por André Luiz, que está nesse livro. A Raquel enlouquece e vai para um prostíbulo. E ele fica desesperado, Segismundo, porque ele perdeu tudo. Ele se vê como assassino e ele perdeu a mulher amada. E lá no plano espiritual, olha a bondade de Deus e o trabalho que a gente dá para a espiritualidade. E lá na espiritualidade, eles acordam, né, depois de tempos, de décadas de sofrimento, de reconciliação, recomposição, eles acordam voltar novamente a Adelino e a Raquel, que era o antigo casal. E esse que foi o assassino, o Segismundo, o casal aceita receber como filho para haver essa harmonia. Então, para aquele amor que ele tinha, aquela paixão pela Raquel, que era um amor carnal, vai se transformar no amor filial. Ele vai amar como mãe a Raquel. Olha a bondade de Deus, olha como é linda a lei de Deus, né? E ele vai amar a Raquel desse jeito. Só que nesse meio tempo, o Adelino, quando ele percebe, lembra que a gente sempre fala, durante o sono físico, que a gente tem os encontros, os reencontros e as advertências dos amigos que lembram dos nossos compromissos. Então, cada vez que ele era lembrado durante o sono, o Adelino, desse compromisso que ele receberia Segismundo, ele tem como se fosse um pesadelo. Ele fica desesperado e ele quer recuar. Ele não quer receber, porque ele não perdoou ainda. Então, isso é um trabalho assim da espiritualidade, é um tormento para ele. Ele fica muito tempo atormentado, até que todos os amigos, a gente está falando de um trabalho muito simplificado, mas é um trabalho muito intenso da espiritualidade, de uma reaproximação dos dois, assassino, o assassinado, futuro, filho e pai. Olha o que é a lei de Deus. Aí a gente estava comentando todo aquele processo da reencarnação. A Raquel, lógico, aceitando o filho, porque já era um amor do passado, não tinha nada contra. Mas aí a gente para numa determinada parte e a gente reflete. Bom, ele reencarnou, né? Para encurtar a história, chegou a reencarnar o Segismundo ali na família. Mas a gente para, esse André Luiz não se alonga nesse fato. Mas imagina esse filho, criança. Como que ele olharia para esse pai? Pensa nisso. Como que o pai olharia para o filho? Imagina se lembrasse, se não passasse pelo esquecimento do passado. Como que o pai encararia? Então, às vezes, essas emoções, esse sofrimento, esse tormento que a gente tem, fala, mas eu não consigo me acertar. Sabe, são coisas assim que parece que é uma cobrança. E às vezes é mesmo, são aqueles fatos do passado que vêm à tona no presente e a gente não sabe nem da onde, nem porquê. E acaba acontecendo mesmo, que são energias
vibrações que a gente sente, que são momentos do passado presentes agora na nossa atual existência. A gente não sabe explicar. E às vezes atormenta. E a doutrina espírita explica, através da reencarnação, o que acontece com a gente. Então nós temos obrigação de compreender, de auxiliar aqueles que estão do nosso lado e de procurar cada vez suavizar mais seus compromissos, o nosso e daqueles que não por acaso estão do nosso lado, né? Nunca comparando. Outro tormento grande é a comparação. A gente se comparar. Poxa, mas a gente sempre olha, nossa, mas a família do outro é perfeita, né? É uma família modelo. Todo mundo, os filhos são bons. A gente não sabe o que acontece nas quatro paredes. Nós não sabemos. Mas, então, a gente olha, fulano, qual que é o sonho da maioria dos brasileiros? A gente vê quando tem a loto acumulada. O que é? Qual que é o sonho? Aquela fila que você vai, que não parece do quilométrica, né? Não é? Parece até que está dando a cesta básica de graça, né? Então, eu sonho ganhar na loteria. A gente diz, poxa vida, mas fulano ganhou, que sorte, que maravilha. Então, a gente pensa. Então, outra coisa que nos frustra também, que é a causa de um grande tormento, a nossa ambição desmedida. Eu gostaria de ser como fulano, ganhar na loto, de ser milionário, de ter a vida que ele tem. Ninguém sabe lá no fundo como ele está. Ninguém sabe o que se passa no íntimo, na alma de cada um. E nós olhamos, puxa, mas a saúde é perfeita, a família, financeiramente. Nós não sabemos. Nós não sabemos o porquê e como que ele está. Nós temos, assim, nós temos um quadro social, aparentemente a gente vê. Mas lá por detrás dos bastidores, né, nós não sabemos o que acontece. Então, essa ambição, ela tem que ser medida. O nosso imediatismo, a gente quer tudo para ontem. Nós somos imediatistas. A gente fala, poxa vida, mas eu vou no centro, eu rezo, eu peço, e aquilo que eu quero não me acontece. E por que será que não acontece? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. O espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ele tem um conto muito interessante falando do imediatismo do homem, né? O homem chegou diante de Deus, do Criador, e falou, mas pai, puxa vida, eu não consigo entender o seu tempo, eu não consigo entender a eternidade. O que é eternidade, Deus? O que é 1 bilhão de anos? Aí Deus responde para ele, meu filho, 1 bilhão de anos é um segundo. Ele fala, puxa vida. Aí, como homem, ele fala, poxa, meu Deus. E 1 bilhão de dólares? Deus fala, para a eternidade, para o Criador, 1 bilhão de dólares é um centavo. É um centavo. Ele fala, ai, pai, então me dá um centavo. Aí ele fala, espera um segundo. Espera um segundo. Então, assim, nós estamos querendo esse centavo de Deus, espere o segundo, né? O segundo para ser realizado o nosso desejo, né? Então, assim, o que nos causa tranquilidade, o que nos dá esse bem-estar, nos torna a vida leve, a gente poder ser verdadeiro, poder agir da mesma forma em determinados lugares, ser quem nós somos. Nós conhecemos verdadeiramente cada um de nós quando nós estamos em casa, como nós tratamos aquele que convive conosco dentro de 4 paredes, né? A hora que nós tiramos assim o sapato, colocamos chinelo, agora nesse calorzinho ficamos descalço, aí é que nós nos conhecemos, estamos com a gente mesmo naquele espaço que é nosso, que nós achamos que é nosso, mas que nós estamos acompanhados das nossas companhias que elegemos, que convidamos para estar no nosso lar, ou através do Evangelho, ou através dessas frustrações, dessas mágoas, desses queixumes, né? Então, depende muito desse nosso comportamento, né? Procuramos, às vezes, fugir, falar, mas
colocar máscaras, fazer ser diferente, pôr um sorriso no rosto para a espiritualidade, nada disso adianta. Se a gente não aprende a lição, nós vamos ter que repetir a lição. Não adianta fazer de conta que aprendeu. Para Deus não adianta isso. Como os espíritos dizem, a nossa terra, apesar de linda, maravilhosa, que tem lugares assim incríveis, apesar de ser aquele planeta pequenininho, aquele pontinho no universo, até insignificante diante da imensidão, mas é lindo, a terra é linda, né? Então, esse pontinho é um hospital-escola. Nós estamos inscritos, alguns internados, outros, nesse hospital. Esse hospital, para uns, serve de hospital mesmo, de cura. Agora, para outros, manicômio, né? Que é um hospital, um nosocômio, assim, que vem ali para poder se recuperar de algo muito mais intenso que uma simples moléstia que se trata com antibiótico e anti-inflamatório. Precisa de muito mais um tratamento psicológico, um tratamento psicoterapeuta. Às vezes demora muito mais, porque o antibiótico faz efeito em alguns dias. E um tratamento, uma terapia, às vezes, demora anos, né? Anos. Quando não vidas. Hã? Doses homeopáticas, quando não vidas, quando não encarnações. Você não consegue, né? Então, desse hospital que nós estamos aqui presentes, inscritos, como é que a gente sai do hospital? Com alta. Ou você sai com alta, ou você sai fugido. Tem duas maneiras, porque você entrou pela porta, você sai pela porta, ou alto ou fugido. Quando você foge do hospital, quando você vê querendo sair, sai com soro, com aquele carrinho que segurando o soro do lado, não é assim você sai fugido, né? E da escola? Isso do hospital, que não tem jeito. Pena que não é nossa alta, né? É o plano espiritual, é o Pai do céu que nos dá alta, é o médico que nos dá alta. Agora, sem alta, a gente não consegue sair desse hospital. E da escola? Como é que a gente sai da escola? Quando você recebe o diploma, senão você fica repetindo, você tem que aprender a lição. Agora, também tem dois jeitos de sair da escola. Ou você sai aprendendo com o seu canudo, ou você sai quando você dá umas notas e paga o canudo. Que não é o nosso caso. Na Terra não é assim, não adianta você pagar para sair. Não é assim essa nossa escola. Essa nossa escola a gente tem que aprender. Ou aprende, ou aprende. Ou se cura no hospital, ou se cura. Então, não tem outra solução. Então, a gente tem que ser aquele paciente ou aquele aluno submisso às leis de Deus, né? Entendendo, fazendo por bem. Não adianta ser rebelde. Porque se eu for fugir com soro, eu não vou conseguir tirar. Em algum momento eu vou ser interceptado por isso, né? E a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte nesse texto, que essa compreensão que nós temos dessas dificuldades, desses tormentos que passam pela nossa vida, é essa compreensão dinâmica, através do trabalho. O trabalho que a gente fala é esse, a compreensão, é o trabalho terapêutico que nós fazemos, é uma terapia a doutrina espírita, a nossa melhora. Então, é o trabalhar o nosso íntimo, a nossa alma, a nossa maneira de compreensão. Às vezes a gente vê um espírito falando para nós do trabalho, a gente pensa, meu Deus, lá vem trabalho. Vai me dar, isso é confusão, lá vem trabalho. Mas é um trabalho feito conosco mesmo, com aqueles que estão do lado. Não é uma grande obra. Ninguém é missionário, ninguém aqui é um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. É o trabalho que está ao nosso alcance, entendendo, ajudando aqueles que estão do nosso lado. Porque essa é uma compreensão dinâmica, ativa, né? Não é nunca aquele comodismo, aquela aceitação plácida, não é isso. É ativa mesmo. E Joana vai além, ela diz o seguinte, presta atenção, que ela fala das mentes ociosas, né? Quando você não está fazendo, progredindo alguma coisa, a mente ociosa é a maior causa desses nossos tormentos, né? Porque a gente não entende, ou não estuda, ou não aprende. Então, Joana diz, presta atenção, quem que ela fala? Todos os heróis, olha os personagens, os heróis, os mártires, os cientistas, os santos e os artistas, não são poucos, mas que se destacaram na história, que nós conhecemos de toda a história da humanidade, né? Nem só a nossa aqui, tiveram seus tormentos.
Todos tiveram. Celebridades. Olha quantos que nós vemos, todos têm os seus tormentos, as suas dificuldades, todos, né? E Joana ela fala, e esses que são projeções, né? Projeções que destacam na história até, que foi registrada a sua passagem pela Terra. Todos tiveram tormento. E a gente lembra de um personagem maior de todos, aquele que é o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? Jesus teve momentos em que ele chorou. Ele não teve só alegria na sua estada aqui no planeta, ele teve momentos de tristeza também. Só que Jesus chorou de compaixão. Não chorou por ele, chorou pelos outros. Então ele chorou no momento em que ele via o homem fazendo coisa errada. O homem que não entendia, não conseguia assimilar as lições que ele veio nos trazer. Então esse foi o motivo da sua tristeza, do seu tormento. E nós queremos ser além do mestre, passar a vida em brancas nuvens, ou fazer de um tormentinho um tormentão, aumentar, porque a gente começa assim, a gente começa nesse processo de infelicidade, de vítima, achando que tudo acontece comigo. Tem muitos, cada um deve conhecer pelo menos um personagem, não da história, mas assim, da nossa convivência, da vida real, que se faz de vítima. Ai, tudo comigo acontece. É o coitado. Ai, aquele é o coitado. E o coitado, né? Aquele coitado é a pior sensação que pode causar em alguém de ser coitado. Quando você olha e fala, ai, coitado, não existe um sentimento mais pejorativo que você possa ter pelo outro do que falar coitado, né? E ninguém quer ser coitado. O coitado continua lá, internado naquele hospital. O coitado continua lá repetindo lição, porque ele não vai para frente, ele não anda. Então tem que ser esse entendimento dinâmico para superar a coitadice. Deixar a coitadice para o outro, porque o coitado não é. Diante da lei de Deus, Deus encara todos iguais, todos nós temos a mesma oportunidade, temos nas mãos as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, não é o que queremos, é o que necessitamos, é o que Deus nos coloca à disposição, coloca nas nossas mãos. Então, encerrando, né, Joana de Ângeles nos coloca que depender da intensidade dessas nossas provas, desses nossos tormentos, é a estrutura que nós temos. Ou nós crescemos diante da vida, nos tornamos adultos espirituais, ou ficamos sempre na condição infantil, daquela infantilidade mórbida, infantis, espirituais infantis, na idade espiritual que não combina com a nossa cronológica, que é aquele coitadinho, por que comigo, se fazendo a gente brinca de mimimi, né? Fazendo mimimi, ai, sempre comigo acontece. Não. Então, é esse dinamismo que a Joana de Ângeles propõe para superar. Então, se hoje nós temos motivos para nos afligir, nós temos recursos para superar essas aflições. Porque com os mesmos motivos esses, como nós dissemos no começo, alguns de agora, outros do passado, nós temos à nossa disposição aquilo que nós precisamos para superar. Temos páginas de otimismo em todos os cantos, aonde a gente procura essas páginas que nos exortam a melhorar, nos exortam a encontrar um auxílio, a encontrar um esclarecimento, que os Espíritos nos trazem, nos colocam. Não precisamos saber mais nada do que nós sabemos. Se nós aproveitarmos e usarmos aquilo que nós sabemos, colocando em prática, já está excelente. Então, que essas páginas de otimismo nos trazidas na tarde de hoje possam fazer parte da nossa jornada, para que essa nossa subida, quando nós formos fazer esse exame cardiológico, fisicamente, estamos aptos. Quando nós formos fazer o exame espiritual, fazer essa terapia da alma, tirar esse retrato da alma,
que a nossa alma possa estar apta igualmente para subir e superar essas montanhas de dificuldade. Que Jesus nos abençoe e a nossa mãe, Maria Santíssima, nos cubra com seu manto de amor. Funcionando esse? Acho que sim. Não sei. Bom, gente, depois de tanto, né, ouvir coisas boas, agora chegou o momento de alguém que queira participar, fazer uma pergunta, uma colocação, mas, por favor, vamos fazer fila, né? Pegar a senha, porque todo mundo fala muito de quarta-feira. Alguém gostaria de falar? Opa! Puxa a fila. Uma coisinha, não, que eu achei interessante você falar da escola e hospital, né? E da escola também, no caso, a gente não sai e assim, acho que mais complicado, a gente pode ser transferido, né? E transferido para uma outra escola que não é tão... Vamos para outra escola e é mais difícil ainda a outra escola. Fechou esse curso, né? Como diz a Roberto, né? Bem Fechou lembrado, esse curso, não tem essa mais vaga não é mais para Você você. precisa ir para outra escola lá, Vai né? para outra. Para fundamental. Muito bom. Vamos regredir um pouquinho. Gente, mais alguém gostaria? Nós nos lembramos de um dos recursos para nós nos estruturarmos intimamente. Primeiro é buscar a boa vontade, querer sanar alguma coisa que não está bem. Então é buscar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar nos fortifica, nos dá assim, abre a nossa mente na compreensão das dores por que passamos. Então, isso é muito importante, apaziguar o lar, trazer o lar dentro de um equilíbrio, de uma concordância, não é? Sem sermos aqueles adversários que muitas vezes nos encontramos com eles. E somos nós os adversários também, não é? Para podermos lidar, essa escola magnífica que é o lar, nós temos que aprender dentro do Evangelho. Evangelho de Jesus, as lições que caem como gotas luminosas na nossa mente, na nossa alma, preparando-nos, né, para abordarmos assim um futuro cada vez melhor, mais ameno, menos cheio de preconceitos. Então, o Evangelho no lar, como disse uma senhora uma vez, mas ele só me acusa. A todos nós. É porque aí nós percebemos que nós não estamos bem. Então, nós vamos fazer um esforço cada vez maior para podermos ir pelo caminho certo, direitinho, abrandando os nossos preconceitos, né, dirigindo a nossa vida de uma forma mais feliz. E se vivermos tudo isso dessa forma alegre, não é, harmoniosa, lógico que nós vamos encontrar criaturas maravilhosas que surgem à nossa frente também. Claro. E se não aqueles que porventura ainda não comungam desses pensamentos, nós vamos saber compreender e avaliar que eles um dia também despertarão. Assim como nós estamos pouco a pouco despertando, ainda não todo, ainda não estamos prontos, mas estamos pouco a pouco despertando para essa nova realidade. Nossa, que palavras bonitas, Matilde. Nossa, já é encerrar aqui. Palestra, né? Outra palestra. Que linda, Mais Matilde, alguém, a nossa gente? mestra querida, né? Muito obrigada. A nossa mentora. Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, minha amiga, muito obrigada, viu, de novo pela sua bela explanação. Bom, gente, depois dessa chuva, né, de esclarecimento que nós acabamos de receber, chegou o momento, então, de nós doarmos aquilo que nós temos de melhor em nós, que é o amor que a gente pode endereçar para todos aqueles irmãos nossos que estejam precisando, que todos aqueles que se encontram em aflição, quer sejam encarcerados, por estarem privados de liberdade, né, muitas vezes se revoltam ainda mais, que eles sejam amparados e protegidos e possam sair dessa experiência melhores do que entraram, né, e não piores.
Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos que estão num orfanato, à espera de uma família, que eles possam contar com o amor de pessoas que estão dispostas a dar essa oportunidade de eles poderem sair dali, terem um lar abençoado para poder fazer parte de suas vidas, ter alguém para chamar de pai, de mãe, de irmão, de irmã, que eles possam encontrar seu caminho. Vamos vibrar também por aqueles irmãos nossos que tanto contribuíram para muitas coisas na existência deles e que hoje estão esquecidos nos famosos asilos, agora casas de repouso, né? Que eles sejam amparados, protegidos e principalmente que não sejam esquecidos pela família. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão estagiando, morando nas ruas, privados, né, de um lar, que eles possam conseguir entender que tudo é passageiro, que eles vão ter força para conseguir superar essa prova e que com a ajuda, né, desse amor que a gente possa endereçar, que eles possam se sentir um pouquinho mais fortalecidos. Vamos vibrar por todos aqueles que trabalham conosco, por aquelas pessoas que compartilham da nossa vida, os nossos entes queridos, os nossos amigos, aqueles que estejam precisando de amparo e de proteção no lado físico, né, que estejam internados em algum hospital ou até mesmo nas suas casas, estejam se restabelecendo, que eles sejam amparados e protegidos. Vamos fazer uma vibração pelo nosso lar, que os nossos lares sejam amparados, protegidos, que entrem ali somente boas vibrações, bons pensamentos e que nós possamos ser o pilar para que esse equilíbrio aconteça todos os dias. Vamos vibrar também por todos os trabalhadores aqui da nossa casa e pedir licença para o plano espiritual para a gente poder vibrar por nós mesmos, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, possamos ter uma boa semana, possamos espalhar o bem por onde quer que a gente vá e nos colocar à disposição em praticar o bem, sempre procurando auxiliar o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Cris, eu não sei, acho que se ligar aqui é só apertar. Ela sai, né? Gente, agora então nós